Quantos de nós já percebemos que o jornalismo tradicional deixou de se preocupar com a verdade e apenas noticia o que convém da forma que convém? Esquecendo que para termos uma verdadeira democracia temos que ter uma comunicação social isenta. E isso grande parte das pessoas já percebeu e eu acredito que tu também já tenhas percebido. Mas isso não acontece. Vocês ainda se lembram que de quando a comunicação social era respeitada pela maioria de nós, quando tínhamos confiança nos jornalistas? Acreditem, bons velhos tempos. Na altura não tínhamos uma comunicação social quase totalmente polarizada politicamente. Ainda me lembro de quando o jornalismo era baseado em factos que todos nós podíamos comprovar no dia-a-dia e onde os jornalistas se dedicavam e se preocupavam em produzir uma notícia objetiva e, acima de tudo, uma notícia independente do partido que estivesse no governo, independente de tudo, independente dos outros partidos políticos, onde o papel do jornalista, e os jornalistas sabem isto, mas parece que muitos esquecem, o papel dos jornalistas é reportar o que se está a passar e não dar a sua opinião, que depois distorce a notícia. O papel do jornalista é dar a notícia e depois cabe a cada um de nós, seja leitor, seja telespectador, ter a sua opinião baseada nos factos que nos estão a ser apresentados por esses jornalistas. Amigos, não é por acaso que a comunicação social tem cada vez menos confiança das pessoas e não é por acaso que a comunicação social, hoje em dia, está em crise e está a acabar. Jornalistas a sério são cada vez menos e os jornalistas estão a ser trocados por comentadores políticos, que todos nós sabemos quais é que são as suas origens políticas e quando não têm origem política, nós sabemos que as suas opiniões são tendenciosas e como eles conseguem distorcer qualquer notícia de forma a dar sentido e a dar razão à sua retórica. Vocês já devem ver isto. Vejam só quantos comentadores políticos de esquerda existem e quantos comentadores políticos de direita existem. A diferença é abismal. E depois temos aqueles que se dizem independentes, que se dizem isentos. Mas todos nós sabemos a realidade por trás dessa independência e todos nós sabemos o que é que os move. Então eles conseguem sempre levar o espectador a ver a sua visão de mundo. Posso dar aqui um exemplo, ou vários exemplos. Ainda agora a conversa telefónica de António Costa sobre o despedimento da CEO da TAP foi tornada pública através de uma fuga de informação do Ministério Público. E isso foi comprovado que houve uma decisão política nesse despedimento. Acreditem, houve mais revolta com a fuga de informação do Ministério Público do que com a realidade do conteúdo da conversa, que mais uma vez mostra como funcionava o governo. Se fosse, por exemplo, uma escuta telefónica da direita, como é que vocês acham que seria dada esta notícia? Sinceramente, eu acho que ainda hoje estariam a falar nisso. Concordas comigo? Eu acho que sim, tinha uma relevância totalmente diferente à forma como era vista a notícia. Outro exemplo que posso dar aqui, este aqui da mídia mundial. Nas últimas eleições norte-americanas, há cerca de 3 anos e meio, a Fox News falou das provas que tinham sido encontradas no portátil do filho do Biden, o Hunter Biden, onde se confirmava o escândalo da corrupção e tráfico de influências com a Ucrânia, com aquele país da bandeira vermelha que vocês conhecem. E praticamente toda a mídia americana e toda a mídia internacional falou como se fosse uma teoria da conspiração. E o caso foi abafado, mas afinal era verdadeiro. E para mim isso teve uma influência enorme nas eleições. Agora imaginem se fosse o Trump a estar envolvido neste caso. Era totalmente diferente, totalmente. Outro exemplo que me estou a lembrar agora, reparem como a mídia sempre levou ao colo o Biden nos últimos anos, sempre levou. E quem dizia que ele estava incapacitado, quem dizia que ele não tinha condições para ser presidente, era descartado, era descredibilizado e depois do debate que houve agora a semana passada, todos perceberam e todos viram o que é que estava ali, e não deu para esconder mais, Trouxe à consciência das pessoas que nunca foi Biden a dirigir a América. É ridículo hoje falar na falta de imparcialidade e falar da falta de valores de quem entra na nossa casa ou daquelas pessoas que deixam entrar as pessoas a entrar na nossa casa. Eu vivi na Suíça durante muitos anos e trabalhei muitos anos na Suíça e aprendi a ter admiração por jornalistas a sério. Porque em Portugal é muito raro. Pode haver um veículo de comunicação ou outro que consiga ter um bocadinho de isenção, apesar de termos algumas exceções, e tu sabes, a Rádio Observador consegue ter ali alguns jornalistas isentos. Existe uma outra jornalista isento que sofre na pele a ousadia de pôr a verdade à frente dos seus interesses pessoais e muitas vezes à frente dos interesses da ação. Mas é tão raro
E nós temos que ser cada vez mais seletivos e exigentes nos veículos de informação que escolhemos acompanhar. Acompanho alguns youtubers portugueses e tenho admiração por eles, acompanho a Fox News, que apesar de ter uma tendência direita, é sem dúvida dos mais isentos, mesmo que muitos achem que não é, mas por enquanto ainda podemos escolher em quem podemos confiar. Gosto de seguir, por exemplo, o jornal suíço Weltwoche, que para português é mais ou menos como Semana Mundial ou Semana no Mundo, que não só me ajuda a não perder a língua alemã e ajuda-me também a estimular o conhecimento desta língua tão complexa, mas o mais importante é que me dá a conhecer e me informa sobre uma realidade da Europa que quase mais ninguém consegue fazer. Nós temos e precisamos de um governo e de uma comunicação social que seja verdadeira. E nós, que somos do povo, temos que escolher bem onde nos informamos, porque a nossa liberdade está em risco. Se nós não filtrarmos as notícias que recebemos a todo momento, a nossa liberdade, a nossa independência, e acreditem, até mesmo a nossa vida, irão depender disso. Contra aqueles inimigos da liberdade e de todos aqueles inimigos do povo que querem acabar com a nossa liberdade, que querem colocar por goela abaixo toda a manipulação que os faz a eles viverem cada vez melhor, mas a nós nos empobrece, nos divide e nos leva ao caos. Fica em paz e obrigado por assistires ao canal.